A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Estou com a Bíblia aberta no livro de Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 1. Ouve atentamente do começo ao fim esta palavra e deixa Deus falar teu coração por intermédio da palavra no Espírito, em nome de Jesus. Está escrito: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? É uma pergunta. O Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, que está assentado à destra do Pai, ele é o braço direito de Deus. Ele sempre foi o braço direito de Deus. Deus, ele não faz nada sem a participação do Senhor Jesus. Desde o início, tudo foi feito por intermédio dele, por intermédio do Senhor Jesus. E hoje, ainda hoje, quando Deus vai abençoar alguém, abençoar um homem ou uma mulher, é por intermédio do Senhor Jesus. Tudo que Deus faz, ele fez e ele faz. Tudo por intermédio do Senhor Jesus. Crê na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Deus, ele não faz nada fora do Filho, fora do Senhor Jesus. No versículo 2 está escrito: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Está escrito na palavra de Deus. Está falando aqui da crucificação do Senhor Jesus, da morte do Senhor Jesus cravada na cruz. Jesus, ele foi cravado na cruz. Olhávamos para ele e não reconheciam, porque ele foi transformado, a aparência, por conta das pancadas, por conta do açoite, por conta dos nossos pecados, nossas falhas, por conta de tudo aquilo que foi colocado no corpo dele. Ele ficou irreconhecível. E dentro de mim, o Espírito fala que Jesus, ele não tinha, humanamente falando, beleza. Ele não tinha formosura. Jesus, ele não chamava a atenção das pessoas pela beleza, fisicamente falando. Aos olhos humanos, homens e mulheres não olhavam para Jesus e viam um homem bonito, belo, com a voz linda. Jesus, ele pregava acerca do reino de Deus. Ele falava a verdade, Jesus homem. E as pessoas foram atraídas pelas palavras do Senhor Jesus, pelos milagres que ele fazia. Cura, libertação, restauração, ressurreição, milagres e prodígios, coisas extraordinárias que ele fazia quando ele estava como homem na terra. E as pessoas eram atraídas por conta da verdade, da palavra que ele pregava e pelos milagres que ele fazia. Jesus Cristo, ele chamava a atenção das pessoas desta forma. E muitos diziam: eu nunca ouvi algo desta maneira. Eu nunca ouvi alguém falar desse jeito, como esse homem fala. As pessoas falavam acerca de Jesus desta forma, mas não por conta da beleza dele. Jesus Cristo, como está escrito, ele era desprezado, ele era rejeitado. E geralmente uma pessoa, quando ela é formosa, humanamente falando, fisicamente, quando a pessoa é bonita, quando a pessoa tem uma voz bonita, ela atrai muitos amigos e amigas, pessoas, por conta disso. Mas Jesus, ele atraía as pessoas pela verdade, pela palavra que ele pregava, a unção que ele tinha nas palavras dele, o poder de Deus que ele tinha nas palavras dele. E milagres aconteciam porque o Espírito de Deus estava nele. Jesus Cristo, ele era homem. Jesus Cristo, ele não teve regalias nenhuma aqui na terra. Ele não teve regalias nenhuma aqui na terra. Ele abriu mão de tudo. Abriu mão de tudo. E como está escrito aí, ó, no versículo 3, era desprezado, ou melhor, era desprezado
e o mais rejeitado entre os homens, está escrito. Homem de dores e que sabe o que é padecer, ou seja, sofrer, sentir dores. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Dele não fizemos caso. E as pessoas eram atraídas por conta das palavras dele, por conta do que ele fazia. O mundo é interesseiro. As pessoas valem o que elas têm. O próprio Jesus falou para eles: vocês me seguem, vocês estão me seguindo, não é porque vocês ouviram a palavra, não é porque vocês querem fazer a minha vontade, mas porque vocês comeram o pão e se fartaram. Vocês estão vindo por conta do pão, porque o ser humano é desta maneira. Dá valor às pessoas por aquilo que elas têm. E como está escrito aí, ó, era desprezado, Jesus era desprezado, como ninguém. Ninguém foi desprezado como Jesus foi. E o mais rejeitado entre os homens, o mais rejeitado entre os homens, o Filho do Deus vivo, Jesus, que é o próprio Deus. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Ou seja, ninguém sentiu dores como Jesus sentiu. Ninguém padeceu como Jesus padeceu. Ele conhece muito bem o que é dor e o que é padecer. Ele sabe muito bem o que é isso. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. As pessoas escondiam o rosto dele. Como hoje, se tem alguém na porta de casa e vem alguém trajado como homem de Deus, mulher de Deus, com a palavra de Deus, com a Bíblia na mão, eles escondem, eles correm, e vem uns crentes, eles vão para cá vir falar de Jesus para cá. E se esconde. Se falar, se me perguntar por mim, fala que eu não estou aqui. Eles escondem até os dias de hoje. E eles pensam que eles estão escondendo do homem. Estão escondendo do Senhor Jesus até os dias de hoje. Infelizmente, Jesus Cristo, ele é maravilhoso. Jesus Cristo, ele é bendito, ele é santo, ele é grandioso, ele é majestoso, ele é soberano. Ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração. Só Jesus é. Só ele é digno. Sempre foi. Sempre foi. E as pessoas rejeitavam, como hoje muitos rejeitam. Muitos viram as costas para ele. No versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha só, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Olha só, ele tomou sobre si, as nossas enfermidades e as nossas dores. É triste quando ouço um homem ou uma mulher que diz servir Jesus, que ficam falando de enfermidade, de dores, esquecem da palavra, esquecem que Jesus já tirou as enfermidades, as dores. E essas pessoas, elas sentem a enfermidade no corpo, as dores no corpo, por conta disso. Porque esquece de que Jesus já tirou as enfermidades, as dores. Mas se a pessoa ela fica pensando nas dores e dando testemunho de dores, de enfermidades, falando ao vento, falando para qualquer pessoa, essa pessoa ela está atraindo mais doença, ela está atraindo mais dores. Repreenda isso em nome do Senhor Jesus. E não fica falando de enfermidade para as pessoas, não. De dores, não. Se está doente, está enfermo, vai ao médico. Vai ao pastor e fala: pastor, ora por mim, porque eu estou com problema de saúde. Ora pela minha saúde. Mas não sai por aí falando para as pessoas de enfermidade, de dores, não. Porque isso não te ajuda, isso faz atrair mais dores, mais enfermidades. Sendo que Jesus já tomou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores. Está escrito.
Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Como está escrito, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse reputamos quer dizer, nós achamos que Jesus, quando Ele foi crucificado na cruz, Ele foi ferido de Deus e oprimido por Deus. Não, como muitos dizem, quando alguém está sofrendo, quando alguém está padecendo, alguém fala que a pessoa está sendo castigada. Como eles pensavam que Jesus estava sendo ferido por Deus e oprimido por Deus. Não. Ele estava sofrendo, sendo oprimido por conta dos nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, nossos delitos. Foi por conta disso que ele estava ali na cruz, cravado na cruz, agonizando, de meio-dia até as 3 horas da tarde, numa sexta-feira. Uma sexta-feira muito triste, humanamente falando. Mas, por outro lado, ali estava a nossa paz, a nossa alegria. Ali estava e está a nossa verdadeira vida em Cristo Jesus. Hoje Ele está vivo à destra do Pai. Ele está assentado à destra do Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 5, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Observa bem. No sofrimento de Jesus, nas dores que Jesus sentiu, naquele sofrimento na cruz, ali está a nossa paz, nossa alegria, a nossa verdadeira vida. No castigo que Ele recebeu por conta dos nossos pecados, nossos erros, Ele aceitou isso. Ele aceitou fazer o sacrifício que o Pai fez a meu favor e a teu favor, a favor de toda a humanidade, de todo aquele que crê. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando hoje. Ele foi traspassado, furaram o lado dele com uma lança. Ele foi açoitado, ele apanhou muito. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Transgressões é fazer ao contrário da ordem de Deus. Transgredir a lei de Deus, fazer ao contrário. E moído pelas nossas iniquidades, moído. Você sabe o que é uma pessoa moída? É semelhante a algum grão que coloca em um moedor para moer. Aí você vê como é que ele sai embaixo. E até mesmo uma cana, quando põe para moer, o caldo sai todo, fica só o bagaço. Jesus ficou assim na cruz, irreconhecível. Irreconhecível. Tudo por nossa causa. Ele apanhou como ninguém apanhou. Ele foi ferido como ninguém foi. Ele sofreu como ninguém sofreu. Ele padeceu como ninguém padeceu. Ele desceu como ninguém desceu. Ninguém morreu como Jesus morreu. De um lado colocou um malfeitor, do outro lado colocou outro malfeitor. Os dois malfeitores reconheciam, as pessoas reconheciam aqueles malfeitores, mas o Senhor Jesus que estava no meio estava irreconhecível, todo destruído, todo moído por conta dos nossos pecados. Sabiam que era Jesus porque tinha colocado ele no meio, mas Jesus estava todo moído, aparentemente destruído, mas ele estava triunfando na cruz. Ele estava triunfando, ele estava comemorando na cruz. O castigo que estava nele nos traz a paz, a alegria, vida, regozijo, nos traz a salvação, o perdão, vida, nos traz a verdadeira vida. Crer de todo o teu coração. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, que é pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras é machucados das pancadas que ele levou. É manchas de machucados que ele recebeu, tantas pancadas, soco. Jesus, ele sofreu muito.
E por isso nós somos sarados, ou seja, curados, né? No versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, cada um de nós vivia nas trevas, no pecado, e Deus fez cair todos os nossos pecados, todas as nossas trevas, no Filho dele, no corpo do Senhor Jesus. Por isso que ele ficou irreconhecível. Quem olhava ali não reconhecia Jesus cravado na cruz. Tudo que não presta que estava na humanidade foi tirado e colocado no corpo de Jesus. Todas as trevas, todo o pecado. Por isso que ele ficou na cruz agonizando e procurando o Pai. E as trevas que estavam nos homens e nas mulheres que foram colocados no Senhor Jesus, todos os pecados, os erros, impediu dele ver o Pai e o Pai ver o Filho. E por isso ele sentiu também abandonado, desprezado pelo Pai. Mas o Pai nunca desprezou o Filho. Foi por conta dos pecados que foram colocados, as trevas que foram colocadas no corpo do Senhor Jesus. E fez essa divisão, essa separação entre o Pai e o Filho. Como está escrito aí, ó. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, todos os nossos pecados. Deus tirou de nós e colocou no corpo de Jesus. Crê no nome de Jesus. E assim, se você crê, os teus pecados são perdoados. E essa pessoa passa a viver o sobrenatural de Deus. No versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Tudo isso aconteceu com o nosso mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, Senhor Jesus. Ele foi oprimido e humilhado. Jesus, ele foi oprimido e humilhado. Espremeu Jesus, Jesus foi oprimido. Jesus ouviu palavrões, blasfêmia. Jesus ouviu gritos de zombaria, de escárnio. Jesus ouviu o que homem nenhum suporta ouvir. Jesus ouviu palavrões. Ele foi oprimido e humilhado. Jesus foi humilhado como ninguém e oprimido como ninguém, mas não abriu a boca. Ele ficou com a boca fechada, calado. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Ele foi levado como um cordeiro ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores. A ovelha fica calada, quietinha. Perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Jesus não abriu a boca, Jesus ficou calado. Diante daqueles que estavam fazendo aquilo com ele. E no versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Olha só. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Olha só. Por juízo opressor foi arrebatado. O próprio Pilatos, governador Pilatos, não julgou Jesus, mas entregou para o povo fazer o julgamento. E o povo gritaram: solta Barrabás, crucificam Jesus. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Eles gritavam. E o julgamento do povo foi aceito. E Pilatos entregou Jesus para ser açoitado e depois crucificado. E foi açoitado, recebeu a coroa de espinho na cabeça, depois a zombaria nas ruas de Jerusalém, até no lugar onde ele foi crucificado, no Calvário. Ele foi humilhado e desprezado, não achava ninguém da linhagem dele. Os discípulos fugiram, os apóstolos escondidos, a família de Jesus, que as pessoas conheciam Jesus como filho de José e de Maria,
Ninguém via um irmão, uma irmã de Jesus. Ninguém procurava defender o Senhor Jesus. Ninguém. E assim a palavra estava se cumprindo. E a palavra se cumpriu. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Olha só, por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Ninguém. Por quanto foi cortado da terra dos viventes. Jesus foi cortado da terra dos viventes, a raiz ficou. E aí vem os brotos. Glória a Deus, glória a Deus. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. E nós pensávamos que ele estava sendo castigado por Deus, como diz a Bíblia. Ele foi ferido por conta dos nossos pecados, nossos erros. Você que está ouvindo essa mensagem, Jesus sofreu por tua causa. Ele padeceu por tua causa. Jesus ficou irreconhecível na cruz por tua causa. Por causa de mim, por causa de você, por causa de todo homem e toda mulher. Bendito é aquele que crê, é aquele que confia. No versículo 9, para encerrar, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Olha só. Colocaram Jesus no meio de dois malfeitores, mas Jesus foi sepultado numa sepultura de um homem rico, chamado José de Arimateia. Ele foi morto no meio de dois malfeitores e todo mundo viram ali. E Jesus foi morto como um malfeitor também, aos olhos do povo, aos olhos humanos. O povo pediram a morte do Senhor Jesus. E ele foi morto, crucificado no meio de dois malfeitores. Olha só, designaram-lhe a sepultura com os perversos. Com os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte. Jesus foi sepultado na sepultura de José de Arimateia, que é conhecido hoje como túmulo do Senhor Jesus, que é um lugar dos mais frequentados em toda a terra, dos mais não, o mais frequentado, que as pessoas mais frequentam do mundo inteiro, principalmente os que creem no Senhor Jesus e sabem que ele está vivo à destra do Pai, mas sabe também que o corpo dele foi colocado ali naquele lugar. Posto que nunca fez injustiça, Jesus nunca fez injustiça. Ele nunca fez injustiça. Nem dolo algum se achou em sua boca, ou seja, nem engano nenhum. Espírito de má fé não achou na boca do Senhor Jesus. Tudo que Jesus falou do coração do Pai, do coração de Deus. Para o coração dele, a boca dele falou. Tudo que Jesus falou foi a verdade. E tudo que Jesus fez pelo Espírito do Pai, o Espírito Santo. Tudo que Jesus fez na terra. E até hoje, tudo que é feito por intermédio do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Quando nós cremos em Deus, no nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus vem e faz. Que já está tudo feito, mas ele faz acontecer aos meus olhos e aos teus olhos, e aos olhos de todo aquele que vive. E todo aquele que vive verá as maravilhas de Deus, se crer de todo o coração. Recebe esta palavra em nome de Jesus e compartilham, que aonde essa mensagem, esta palavra chegar, Deus seja glorificado em nome do Senhor Jesus. E você que está ouvindo essa mensagem, você mesmo que está ouvindo essa mensagem e não se inscreveu ainda neste canal, se inscreva em nome de Jesus. Eu te peço, para a glória de Deus, se inscreva neste canal. Você que não está conseguindo, procure um jeito, se inscreva em nome de Jesus. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito, de todo aquele que crê. Você que está inscrito, crê que esse canal é um canal de bênção de Deus na sua vida. Aproxima você de Deus. E o Espírito Santo, por meu intermédio, vai falar ao teu coração, e o Espírito Santo vai falar também diretamente no teu coração quando você estiver ouvindo a mensagem, a palavra. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, hoje e todo sempre. Graças a Deus. Obrigado a todos que já se inscreveram em nome do Senhor Jesus. E ativa o sininho para você receber as notificações e as atualizações desse canal.
Louvado seja Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Graças a Deus.